pessoas usando o termo burnout em casa, burnout parental, não. Burnout é relacionado ao trabalho, ponto. Né? Basicamente, o que é? É um desgaste emocional, né? Então, aquela pessoa está sempre procurando se esforçar mais, tentar fazer mais e sempre com um rendimento menor. It's like I was burning the candle at both ends and it's like boom. That is when you are forced to look inside yourself. Então, ela se esforça mais e consegue trabalhar e render menos. Além disso, ela também tem uma questão de um distanciamento afetivo em relação ao trabalho, né? Então, às vezes a pessoa está lá trabalhando, mas está pensando em outras coisas, não consegue se concentrar, não consegue render como funcionava antes, né? E sempre essa sensação de sobrecarga, né? Burnout é meio que queimar, né? A hora que queima o palito que acaba, né? Uma questão de sobrecarga. Então, também tem que ter essa sensação. O burnout começa a ser considerado, apesar de não ser uma doença, uma questão ocupacional, né? Assim como a gente tem o LER, então de você fazer esforço repetitivo, a postura que você fica, inalação de substâncias no trabalho, enfim, várias coisas que a gente já tem bem documentado hoje que estão relacionadas ao trabalho. Então a pessoa começa a ficar irritada em casa, com a família, com os filhos. Tem aquela famosa questão de sofrer demais no domingo à noite antes de começar a trabalhar na segunda-feira, ter pesadelos com o trabalho, qualquer coisa que lembre trabalho, por exemplo, nas férias, né? A pessoa já começa a ter sintomas ansiosos. Por exemplo, alguém que faz um trabalho repetitivo. Então, aquela pessoa trabalhou durante anos, ela começa a ter uma lesão articular, você consegue fazer esse nexo causal entre a doença que ela tem, aquele problema de saúde, e aquele esforço relacionado ao trabalho, e daí você consegue fazer esse nexo, inclusive para questões trabalhistas, de afastamento, aposentadoria, INSS, enfim. A gente já começa a conseguir fazer esse nexo causal. Então, alguém que adoece psiquicamente, a gente já consegue relacionar, não é uma coisa tão fácil, mas a gente já pode usar isso, inclusive para fins trabalhistas, para relacionar, fazer esse nexo causal que a gente já faz com outras doenças com o trabalho. Então, essa é a grande mudança. Então, você consegue dizer, olha, essa pessoa adoeceu psiquicamente porque ela está sofrendo um estresse crônico nesse trabalho. As especialidades médicas que mais afastam são ortopedia e psiquiatria, sempre foi assim, né? E aí, logo que começou o trabalho, o home office, o trabalho à distância, a gente praticamente dobrou esses afastamentos por conta da saúde mental. Outra coisa interessante é que aqui no Brasil a gente tem leis trabalhistas muito difíceis, uma carga horária grande, né? Se for comparar, por exemplo, com França, com outros países, né? Que férias, toda essa questão é bem diferente. Então, o que a gente sabe é que a gente está entre os 8 países onde tem a maior prevalência de burnout, de doenças psíquicas relacionadas à questão do trabalho. De novo, não era algo que a gente conseguia muito comprovar antes.